que é verdade? Ao longo da história, vários conceitos sobre a síndrome de Down foram criados e passados de boca em boca, de geração para geração. Muitos desses conceitos acabaram prejudicando o desenvolvimento das técnicas de tratamento dessa síndrome. Outros se tornaram verdade e ajudaram famílias e pacientes no mundo inteiro. No quadro de hoje, de mitos e verdades, aqui no canal do Sem Barreiras, nós vamos conhecer algumas dessas crenças e definir se afinal elas são mito ou se elas são verdadeiras. Esse vídeo tem o apoio cultural do Delícias de Maria, bolos e sobremesas caseiras, e da Auditiva, aparelhos para surdez. Muito obrigado e vamos lá conhecer o primeiro tópico. A síndrome de Down não é uma doença. A síndrome de Down é uma alteração genética que ocorre durante a divisão embrionária. Cada uma das nossas células carrega 23 pares de cromossomos, que nós recebemos metade do nosso pai e metade da nossa mãe, totalizando assim 46 cromossomos. As pessoas com síndrome de Down, por uma razão que ainda não foi descoberta pela ciência, no cromossomo 21 possui, no par 21, possui 3 cromossomos, ao invés de somente 2. Portanto, uma pessoa com síndrome de Down tem no total 47 cromossomos e não 46. Esse cromossomo a mais é o responsável por todas as características físicas e intelectuais da pessoa com síndrome de Down. Não é uma doença, portanto, ela é uma condição daquele indivíduo causada por uma alteração genética. Ok? Próximo. Continuando o que foi dito no tópico anterior, a síndrome de Down não é uma doença e, portanto, ela não pode ser curada, correto? Ela é uma alteração genética e o que se faz é o tratamento das consequências dessa alteração genética. Por exemplo, na questão cardiopulmonar, na questão cognitiva, na questão motora, você tem tratamentos, você tem acompanhamentos de profissionais especializados em cada uma dessas áreas que vão ajudar a pessoa com síndrome de Down a se desenvolver da melhor maneira possível. Agora, é importante dizer, não há cura miraculosa, não há remédio, não há nada que se possa fazer para que a pessoa que nasceu com síndrome de Down deixe de ter a síndrome de Down. E uma informação a mais, a síndrome de Down também é conhecida como a trissomia do 21, aquilo que foi dito no tópico anterior, ou seja, 3 cromossomos no par 21, daí o nome trissomia do 21, certo? Se você quiser saber mais um pouco sobre a síndrome de Down, Sem Barreiras, aqui no canal, gravou um vídeo sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. Tá muito legal, você pode dar uma olhada, tá aqui aparecendo no card, aqui em cima, ok? Então vamos para o terceiro tópico. Sim, é verdade. As pessoas com síndrome de Down podem falar sim. Elas não apresentam nenhuma barreira que prejudique o acesso ao código da linguagem. No entanto, é importante esclarecer que há também um atraso no desenvolvimento da linguagem que pode ser observado ao longo da infância, com o surgimento das primeiras palavras, as frases
a articulação dessas frases e na dificuldade para emitir alguns sons. Entretanto, não há regra para saber quando e como a criança falará, pois depende das características de cada indivíduo e dos estímulos que ela recebeu a partir do seu nascimento. E esse ponto da não generalização é importantíssimo e a gente vai verificar melhor no próximo item. Vamos a ele. Bom, é mito. E aqui eu vou fazer uma colocação a respeito da generalização. É muito perigoso nós generalizarmos as pessoas com síndrome de Down. Assim como nós que não temos a síndrome, somos diferentes um do outro, cada um com a sua personalidade, seu caráter, a sua forma de agir em sociedade, a síndrome de Down é a mesma coisa. Portanto, afirmar que elas são mais agressivas ou carinhosas são duas generalizações que não se deve fazer, ok? Essa afirmação pressupõe preconceito. Você pegar você pegar a característica, o comportamento de uma pessoa e acreditar que aquele comportamento faz parte de um grupo, de um todo. Isso é preconceito. Cada indivíduo com síndrome de Down tem as suas características de acordo com o meio em que ela vive, de acordo com a sua família, a maneira como a família trata aquela criança com síndrome de Down, de acordo com os estímulos. Olha os estímulos de novo aparecendo aqui, como foi no item anterior. De acordo com os estímulos que a criança recebe desde o seu nascimento. Por isso é importante a procura de profissionais habilitados para tratar da síndrome de Down, profissionais de fisioterapia, de fonoaudiologia, psicólogos, terapeutas ocupacionais. Esses estímulos é que vão determinar o comportamento da criança com a síndrome de Down em sociedade. Se ela será agressiva, se ela será carinhosa. Ainda em relação à questão do carinhoso, do carinho, disseminou-se na sociedade uma ideia de que as pessoas com síndrome de Down, pela sua aparência física e pelo seu comportamento, são eternas crianças. E isso não é verdade. Então, no momento em que você infantiliza uma pessoa com síndrome de Down e você vê, por exemplo, abraçando alguém que ela não conhece, aí se cria a ideia de que elas são mais carinhosas que as demais pessoas. Aquela é uma característica daquela pessoa com síndrome de Down em específico, não necessariamente de todas as pessoas com síndrome de Down. Ok? Próximo. Isso mesmo. As pessoas com síndrome de Down andam sim, não existe nenhum comprometimento na sua estrutura motora, portanto, não há nada que impeça uma criança com síndrome de Down em andar. Agora, é importante ressaltar, pode haver casos de crianças com síndrome de Down que não andam ou que tenham um desenvolvimento mais tardio? Pode, mas não é regra. A regra é que elas podem sim andar sem maiores dificuldades. Próximo. Mais um mito. E aqui, novamente, eu vou
eu vou falar na questão dos estímulos. A sexualidade das pessoas com síndrome de Down é igual à de todas as outras, a de todos nós. Esse mito se deve ao fato de que grande parte da população não considera a pessoa com síndrome de Down como um ser sexual, por elas terem uma deficiência intelectual, e não só ela, mas, por exemplo, o autismo também, mas esse fica para um outro vídeo. Acredita-se que elas não pensam nisso e que o seu corpo não necessita de sexualidade. E aí é que está uma grande mentira. Tá? Nesse sentido, elas são reprimidas. Em casa, para começo de conversa, muitas vezes os pais, por não entender o desenvolvimento orgânico do seu filho, ele não estimula o desenvolvimento da sexualidade da criança. E aí, esclarecendo, desenvolver a sexualidade não significa ensinar a criança a fazer sexo. Significa explicar para ela o que está acontecendo. Todos nós, quando nós estamos no início da puberdade, os nossos hormônios, eles começam a mudar. E com isso, nós começamos a nos interessar nós não sabemos o que no início, mas é o processo de sexualidade. Com as pessoas com síndrome de Down acontece a mesma coisa. Se elas não são orientadas, se elas não são ensinadas, e mais ainda, se elas são reprimidas em casa e na escola, elas não vão saber lidar com essa nova realidade do seu corpo e acabarão tomando atitudes que, aos olhos de quem não conhece, pode criar uma situação pelo menos embaraçosa. Ok? É importante, portanto, que haja essa orientação sexual com crianças com síndrome de Down. Meninas, principalmente, com síndrome de Down, que não são orientadas na sua sexualidade, sofrem abusos sexuais constantemente. É uma triste realidade, mas é uma realidade. Portanto, vamos mudar essa atitude, essa cabeça, e vamos começar a nos preocupar mais com esse assunto, porque ele é extremamente importante para o desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down. Próximo. Sim, é verdade. Elas adoecem mais. Ocasionalmente, como consequência da baixa resistência imunológica, as crianças com síndrome de Down, principalmente nos primeiros anos de vida, são mais suscetíveis a infecções, principalmente no sistema respiratório e digestivo. Essa propensão vai diminuir com o tempo. Então, não é uma coisa anormal que aconteça, não é uma coisa absurda. É algo perfeitamente dentro do quadro. Quando acontecer, procure o seu médico, então ele irá lhe orientar no que fazer. Vamos para o próximo. Essa é uma grande verdade. As pessoas com síndrome de Down não só podem, como devem trabalhar, pois o trabalho é essencial para a construção de uma identidade adulta. Vamos pensar mais uma vez em nós mesmos. Todos nós precisamos trabalhar, por várias razões. Para nos sentirmos úteis à sociedade, para nos sentirmos produtivos, para alcançar a nossa independência financeira,
para dar em retorno algo para a sociedade, para termos uma socialização, conhecer pessoas novas, nos desafiar, melhorar o nosso conhecimento. A mesma coisa acontece com as pessoas com síndrome de Down. O trabalho faz parte da sua realização pessoal. Atualmente, inclusive, existem muitas oportunidades de trabalho para as pessoas com deficiência devido às políticas públicas do governo. Então, é importante, é fundamental que as pessoas com síndrome de Down trabalhem, recebam oportunidades de mostrar o seu potencial. E tenho certeza que esse potencial é muito alto. Próximo. Não é verdade. As pessoas com síndrome de Down têm o direito de participação plena na sociedade como qualquer outra criança. Esse é um conceito que mudou dos últimos 20 anos para cá, talvez. Havia sim uma crença anteriormente de que as crianças com síndrome de Down deveriam ser matriculadas em escolas especializadas. A APAE, por exemplo, a Associação de Pais e Amigos do Excepcional, tem várias escolas especializadas, escolas preparatórias para o mercado de trabalho e voltadas para esse público. No entanto, educadores e pessoas de associações passaram a acreditar nos últimos anos que essa diferenciação, colocar crianças com síndrome de Down em uma escola exclusiva para elas, poderia trazer benefícios, mas também traria muitas dificuldades do ponto de vista da relação social. Ou seja, a troca que existe entre uma criança com deficiência, seja ela qual for, e uma criança sem deficiência. Eu, particularmente, estudei numa escola inclusiva, isso lá para os anos 80. E nessa escola havia crianças cegas, surdas, autistas, Down, cadeirantes. Havia toda sorte de crianças com deficiência ou não. E o relacionamento entre nós sempre foi excelente. Inclusive, a educadora Nildes Alencar Lima, em entrevista para o Sem Barreiras, lá atrás, ela disse uma frase que eu acho que é perfeita para essa situação. Ela disse: a criança não tem preconceito. A criança vê um amiguinho com deficiência, ele não vê a deficiência, ele vê o amiguinho para brincar, para se divertir com ele. O preconceito está nos pais, ou seja, nos adultos, não na criança. Então, é importante sim a criança ser matriculada em uma escola regular, em uma escola plural, e mais, é lei. A lei brasileira de inclusão obriga as escolas a aceitar crianças com deficiência e proíbe, isso é fundamental, proíbe cobrança de taxa extra. Se você, por acaso, tentou matricular seu filho ou sua filha, foi rejeitado ou foi obrigado a pagar uma taxa extra, denuncie. É crime. A escola não pode fazer isso. Próximo. Mais uma verdade. A criança com síndrome de Down não só podem, como devem praticar atividade física para o bem-estar físico e emocional dela. E aqui, novamente, a comparação com as crianças que não são deficientes, que não têm síndrome de Down.
A prática do esporte é fundamental para qualquer um de nós. Não só para a questão física, para a questão pulmonar, cardíaca, mas também para a socialização. Então, a prática da atividade física deve ser realizada aonde for mais conveniente para a criança e para a família. Pode ser numa academia, pode ser nos parques, onde oferecerem a prática esportiva, podem ser em praças, nas escolas, aonde for. Lembrando que para todas as pessoas, e isso é importante, a avaliação física é fundamental antes do início de qualquer atividade. Não comecem uma atividade física sem o acompanhamento de um profissional de saúde, ou fisioterapeuta, ou educador físico. Procure o seu médico e peça a eles uma indicação. Mas não deixe de praticar esporte, a não ser que o médico diga que você não pode. E aí será por outras razões que não pela síndrome de Down. Próximo. Bom, aqui nós temos mais um mito. A comunicação acontece de várias formas, através de gestos, expressões corporais, faciais, choro, a fala, logicamente, e a escrita. Para haver comunicação é necessário estar numa relação onde o seu desejo é reconhecido e respeitado. Portanto, não é necessário que essa comunicação seja exclusivamente através da fala. Existem outros mecanismos. Agora vamos para o último item. Verdade. Há uma maior probabilidade da presença da síndrome de Down em relação à idade materna. Isso é muito mais frequente quando a mãe ultrapassa os 35 anos de idade. Os riscos de gerar um bebê com síndrome de Down aumenta progressivamente com o aumento da idade. A partir dos 35, e aí não só a geração de uma criança com síndrome de Down, mas a de uma gestação difícil. A mulher, quanto mais próximo dos 40 anos, mais de risco é a sua gravidez. Isso já é algo constatado pela medicina. Tá bom? Pessoal, é isso. Esses itens aqui foram retirados da Fundação Síndrome de Down. O site para essa fundação